O encontro de Jesus com Marta e Maria. Texto básico, Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O texto de Lucas 10, 38 a 42, descreve o episódio em que Jesus visita a casa de Marta e Maria. Marta, preocupada com os afazeres domésticos, reclama que sua irmã Maria não a ajuda, enquanto Maria está aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Jesus então responde a Marta que apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O episódio destaca a importância de priorizar o relacionamento com Deus e a busca pelo conhecimento espiritual, em detrimento das preocupações materiais e atividades cotidianas. Maria, ao escolher sentar-se aos pés de Jesus, demonstra sua dedicação à sua palavra e seu desejo de aprendizado, enquanto Marta, embora ocupada com o serviço, parece perder o foco no essencial. Jesus, ao responder a Marta, a convida a refletir sobre o que realmente importa e a priorizar o que é eterno em relação ao transitório. Todos nós temos nossas aspirações e desejos. Alguns deles podem ser justos e santos, mas outros pecaminosos ou inconvenientes. Estes devem ser rechaçados, enquanto aqueles devem ser alimentados no coração. O texto bíblico focalizado mostra quais eram os desejos dos envolvidos naquele encontro com Jesus. São 3 desejos respaldados pela palavra de Deus, a qual é viva e eficaz para nos ensinar. Observações ao texto. Apenas Lucas registra esse encontro de Jesus com Maria e Marta. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos que residiam em Betânia. Betânia ficava a pouco mais de 2 quilômetros de Jerusalém, no outro lado do Monte das Oliveiras. Essa família sempre hospedava Jesus e era-lhe muito querida, como se observa nas passagens acima referidas. Em João 12, 1 ao 3, há o registro da unção de Jesus em Betânia, onde encontramos Marta envolvida com o serviço e Maria preocupada com a adoração, através de seu gesto de ungir Jesus para a sepultura. As 2 irmãs tinham temperamentos diferentes. Marta era dinâmica, enquanto que Maria era mais contemplativa. Lições do texto. Pelo texto, vê-se que esse encontro se caracteriza por alguns desejos. Primeiro, o desejo de aprender. Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Ela se colocou diante do Mestre, aproveitando a presença dele em sua casa para aprender e crescer. Maria se mostra mais voltada para a meditação, a reflexão e a adoração. Jesus afirmou que Maria escolheu a boa parte e que ela não seria impedida do privilégio de aprender com ele. Aprender de Jesus é uma necessidade. O cristão precisa dedicar tempo à leitura da Bíblia, à oração, à comunhão pessoal com Deus. As muitas atividades e preocupações do dia a dia não podem furtar aquele tempo que deve ser reservado para a devoção. É fundamental que haja em cada um de nós o sincero e ardente desejo de aprender, crescer, amadurecer e aprofundar o conhecimento e a experiência com o Senhor Jesus.
podemos deduzir que Maria, ao ungir a Jesus numa outra ocasião, conforme João 12, 1-8, já sabia do que deveria acontecer com seu mestre. Nas conversas com Jesus, ela aprendeu que seu ministério incluía a crucificação e a morte. Se ela fosse alguém que não possuísse desejo de aprender, talvez não tivesse derramado o bálsamo como um gesto de amor e preparação para a sepultura. O cristão que não tem desejo de aprender leva uma vida aniquilada e enfraquecida, sem saber explicar a razão de sua fé. Pedro declara que precisamos saber responder aos que nos pedem explicações sobre a esperança que há em nós. Há igrejas que são muito ativas e fazem muitas programações, mas não têm paciência para se reunir e colocar-se aos pés de Jesus para aprender sua palavra. Segundo, desejo de ensinar. O interesse não era apenas de Maria em aprender. Jesus tem um grande interesse em ensinar. Por isso, respondeu a Marta que não podia tirar de Maria aquele privilégio. Havia nele satisfação em passar aqueles momentos discipulando a Maria e ensinando-lhe a respeito do reino de Deus. Havia propósito naquela visita ao lar de Betânia. Ele foi até lá não para ser servido, mas para servir, para ensinar, para abençoar. Mateus assinala que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Ao ver as multidões, Jesus sentiu desejo de ensiná-las. Isso aconteceu não porque alguém solicitou, mas porque Jesus tinha consciência de seu ministério. Ele via as multidões como ovelhas sem pastor, completamente desorientadas, precisando de orientação para a caminhada. São vários os relatos nos evangelhos nos quais encontramos Jesus ensinando as pessoas. Seu ministério não era apenas de curas, milagres e exorcismos, mas principalmente de ensino. Muitos líderes evangélicos estão negligenciando o ministério do ensino na igreja. A educação cristã nem sempre recebe a ênfase que se dá a outros ministérios. Alguns não estão alimentando as ovelhas com a palavra e com um ensino autêntico das Escrituras Sagradas, tanto no púlpito quanto no sistema de educação religiosa da igreja. Às vezes se limitam a promover adoração e louvor, enquanto outros só falam de milagres e prosperidade material. Em consequência, os crentes permanecem imaturos, desnutridos, legalistas, manipuláveis, etc. Para termos igrejas fortes e saudáveis, é indispensável haver um forte ministério de ensino. Os líderes precisam atentar para essa necessidade vital. Muitos novos convertidos abandonam a igreja por não serem bem discipulados e orientados em sua nova vida com Cristo. Até mesmo em casa, muitos pais não revelam aquele ardente desejo de se assentar com os filhos para ensiná-los na vida espiritual. Inspirados em Jesus, devemos manifestar o máximo interesse em ensinar as coisas de Deus. Terceiro, desejo de servir. Enquanto Jesus estava desejoso de ensinar e Maria desejosa de ouvir, Marta se mostrava desejosa em servir. O texto revela que ela estava ocupada e agitada com o serviço da casa. Provavelmente, Marta era dona da casa e estava preocupada em agradar a Jesus e recebê-lo da melhor maneira possível em seu lar. Ela mostrou-se uma dona de casa muito dinâmica, com muitas responsabilidades e grande interesse de servir. Muitas vezes, somos levados a criticar destrutivamente o comportamento dessa mulher, como se a tarefa doméstica e a preocupação com a casa não tivessem a menor importância. Somos até impiedosos com ela porque não teve a mesma atitude de Maria. Porém, o seu serviço era importante para que Jesus tivesse o melhor em sua casa. Ela não estava fazendo nada que viesse a aborrecer ao Senhor Jesus. Somente depois que ela se dirigiu a Jesus pedindo-lhe que ordenasse a Maria que fosse ajudá-la, é que o mestre disse que ela estava muito distraída e agitada com o serviço. Não era justo tirar Maria de perto de Jesus para se envolver com as tarefas domésticas, porque aquela conversa não era inútil e nem podia ser adiada. Jesus não fez nenhuma objeção ao seu trabalho, apenas não achou justo que ela interrompesse o aprendizado de Maria. Há muitas pessoas que não sabem dividir o seu tempo entre a contemplação e a ação.
Maria não era preguiçosa nem negligente com suas responsabilidades. Queria aproveitar a presença de Jesus e receber seus ensinamentos. Marta, da mesma forma, não estava apenas envolvida com o serviço. Tinha por certo seus momentos de adoração e meditação. Em João 11, 21 a 27, ela declara sua fé em Cristo porque o conhecia e aprendeu com ele. Portanto, é necessário haver um equilíbrio entre essas duas coisas. A maravilhosa experiência da transfiguração fez com que Pedro, João e Tiago desejassem passar mais tempo no monte contemplando Cristo transfigurado ao lado de Elias e Moisés. Mas Jesus mostrou-lhes que lá embaixo havia muito o que fazer. Quando desceram, o diabo estava oprimindo a um jovem e havia uma multidão carente. A igreja precisa de Maria e precisa de Marta. Só pode servir bem aquele que aprende com Jesus a seus pés. Só pode dizer que houve aprendizado aquele que traduz isso no serviço de cada dia. A igreja é um lugar de adoração e serviço. Discussão. 1. Sendo o ensino na igreja algo tão importante, por que muitos não têm prazer em ir às reuniões de estudo bíblico, à escola dominical, etc.? 2. Você acha que o ativismo na igreja é sempre sinal de igreja viva? 3. O que sua igreja tem valorizado mais? O ministério de ensino ou o serviço? Ela está correta agindo assim? No próximo vídeo continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus nosso Senhor abençoe a todos.